Presidente, senhores deputados que compõem a mesa, senhores e senhoras parlamentares, senhores da galeria, obrigada pela presença, senhores da imprensa, internautas, funcionários desta casa. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar todos os jornalistas, que hoje é comemorado o Dia dos Jornalistas, em homenagem, não sabia, pesquisei para me informar, em homenagem a João Batista Badaró, médico e jornalista, que morreu assassinado por inimigos políticos em São Paulo, em 22 de novembro de 1830. E essa morte gerou um movimento popular que levou à abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Por isso que é comemorado neste dia. O meu segundo assunto, e que vai levar a um terceiro, é sobre a reflexão, deputado Júnior Verde, da Páscoa. Esses dias que não deveriam servir somente para comer, beber, para se reunir, para orar, para rezar. Claro que também serve para isso, mas deveria servir principalmente para uma reflexão do que é a Páscoa, do que significa a Páscoa, que é o sofrimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que muitas vezes passam esses dias despercebidos. Cristo sofreu, Deus deu seu Filho para salvar os nossos pecados. E hoje, eu me pergunto, eu me questiono, será que valeu a pena tanto sofrimento? Deus deu o seu Filho primogênito? Eu acho que não. Porque o que se vê é que este mundo vem aumentando cada vez mais as mentiras, as injustiças, a fome, a ingratidão, a miséria. E não é isso que Deus quer para os seus filhos. É claro que quando Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos como nós queremos viver, Ele achou, quem sabe, que a gente estava preparado para isso, mas não estamos. É por isso, deputada Nina, que às vezes eu questiono também esse livre-arbítrio. Eu sempre nas minhas orações eu peço que Deus deixe para todos nós, na hora de escolher entre o bem e o mal, que deixa somente o bem. Porque na realidade nós não estamos preparados para fazer essa escolha. O mal, às vezes, vem com uma carinha bonita, deputada Ana do Gás, e a gente termina se enganando. E eu hoje aqui peço aos meus colegas parlamentares, à imprensa, que façamos uma reflexão a esse respeito. Porque o que me traz também a esta tribuna é uma notícia ou uma denúncia um tanto triste que eu fiquei sabendo hoje a respeito do que aconteceu lá em Governador Luiz Rocha. Estou aqui no meu celular, através do WhatsApp, com a foto de uma criança que foi morta ao nascer, porque no hospital
de Governador Luiz Rocha não tinha um médico. Uma criança que estava sendo esperada com maior amor, com maior carinho. Uma gravidez perfeitamente normal, com todos os exames em dia, ultrassons. E quando a mãe sentiu a dor e foi procurar o hospital, foi recebida apenas por uma parteira já idosa, um técnico de enfermagem, e não tinha um médico. E ela adentrou no hospital terça-feira à noite, deputada Nina. E o parto aconteceu no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Portanto, a noite inteira, esta senhora sofrendo. E eles arrancando a criança. Porque não tinha um médico para fazer uma intervenção cirúrgica. E quando a criança nasceu, cheia de hematomas, eu tenho a foto aqui, para quem quiser ver, uma criança linda, perfeita. E não resistiu e nasceu já morta, de tanto ser forçada, de tanto ser maltratada, de tanto ser machucada. E pasmem os senhores, como dizia o nosso ex-deputado Rubens Brito. Pasmem os senhores. O médico que deveria estar de plantão era exatamente o gestor do município de Governador Luiz Rocha, que além de médico, é prefeito e também trabalha no hospital municipal, e não estava na cidade. E não designou nenhum médico para que ficasse naquele dia no seu lugar. Que com certeza, se tivesse ficado o médico, ele iria detectar que esta senhora não poderia ter este parto normal. E durante a noite inteira, teria procurado um lugar, como o Presidente Dutra, que não estava tão distante, ou outro município onde pudesse ser atendida por um médico. E a criança faleceu. E hoje a população está revoltada. Eu represento aquele município, assim como a deputada Nina Melo também. E aqui, deputada Nina, é uma denúncia, sem provas. Vi a foto da criança, chega a ser uma prova. Mas a ausência do médico, a gente precisa apurar. E eu usei esta tribuna, assim como Vossa Excelência também, que representa o Estado do Maranhão, mas especificamente os municípios que lhe apoiaram, como a mim também, e lá, Governador Luiz Rocha é um deles. Nós devemos, como estou fazendo aqui desta tribuna, e vou dar entrada a um requerimento, pedindo que a Secretaria de Saúde do Estado, que com certeza coloca recurso para aquele hospital municipal, com certeza tem recurso do SUS, e o que se vê é que não está sendo usado devidamente. Então, é uma denúncia que eu recebi, e como representante do povo do meu estado, especificamente e particularmente do município de Governador Luiz Rocha, é o meu dever pedir a apuração deste fato. Eu vou dar entrada aqui a um requerimento, através da mesa diretora desta casa, para que a Secretaria de Saúde, deputada Edivaldo Holanda, apure para saber realmente se este fato foi, como chegou até mim, para que isto não aconteça em nenhum município do nosso estado. Me permita a parte, deputada? Com certeza, deputada Nina. Deputada Graça, hoje é um dia muito importante. Todos nós sabemos que é o Dia Mundial da Saúde, e o que vem sendo discutido pelas Nações Unidas é justamente a garantia da saúde materna. É o tema mundial que está sendo discutido hoje, e a senhora, de forma muito acertada e pertinente,
tocou nesse assunto tão infeliz para o nosso Estado. E eu quero dizer à senhora que estarei do seu lado para defender as mães e as crianças do meu Estado. Obrigada, deputada Nina. Eu tinha certeza que ia ouvir isso de Vossa Excelência. Como mulher, como mãe, como médica e como representante daquele município, eu tinha certeza que podia contar com seu apoio. Nós aqui, Deputada parlamentares, nós temos o nosso plano de saúde. Deputada Graça Paz, deputado Júnior Verde, me permita uma parte. Deputada Então, Graça. sim, dou uma parte sim, deputado Júnior. Deputada Graça. Queria lhe parabenizar pelo pronunciamento, até porque Vossa Excelência está defendendo a vida, né, que é um princípio realmente divino, e fez umas citações importantes, até como reflexão da passagem realmente da semana da Páscoa, né, enfim, dessa vivência e de reflexão que nós temos que ter, e trouxe para a vida prática, como a experiência, infelizmente, lamentável, do falecimento desta criança, que não teve direito à vida. Então, a sociedade realmente deve refletir sobre essa conjuntura realmente de gestão, acima de tudo, dos valores humanos que nós temos e que nós temos que colocar no dia a dia realmente para defender a sociedade. Então, eu quero me parabenizar por essa defesa que a senhora está fazendo, que na verdade não é uma defesa de um acontecimento isolado, mas certamente de acontecimentos que infelizmente a sociedade vivencia, que não é só o falecimento de uma criança por conta realmente de condições de infraestrutura ou outras que impediram o seu nascimento, mas por toda a conjuntura social que deve ser reanalisada, e nós, enquanto políticos, os gestores, enquanto na condição de fazer realmente gestão pública, tem que avaliar e buscar realmente esse senso cristão, que acima de tudo deve nortear as nossas condutas, as nossas ações, valorizando, respeitando e, acima de tudo, temendo, né, a Deus. Porque quando nós temos o princípio do temor, realmente, as nossas ações passam a ser ações que refletem a nossa fé. E a Bíblia nos ensina, né, que a fé sem obras é morta. Então, a nossa fé que nos move com as ações necessárias para fazer o bem às pessoas. Então, o seu pronunciamento, ele vai ao encontro de um anseio coletivo, que é, de fato, por termos uma saúde de qualidade, por querer realmente uma sociedade melhor para nós e para os nossos filhos. Então, eu faço essa referência, acima de tudo, também para corroborar com as ideias de Vossa Excelência e dizer da minha gratidão em poder estar ouvindo aqui o seu pronunciamento e falando e refletindo aqui para nós a sua fé e a sua vontade de querer ajudar o Estado do Maranhão. Muito obrigado. Tá, obrigada, Graça. deputado. Deputada Graça, queria uma parte. Eu queria uma parte. Pois não, deputado Fernando. Deputada Graça, Vossa Excelência está de parabéns, porque quando você coloca essa questão dessa criança, eu, há mais ou menos um mês atrás, falei na tribuna sobre 2 casos que aconteceram quase que semelhantes na cidade de Pinheiro. Tem um médico lá que me parece que ele foi escolhido. Na mão dele já aconteceram 3 casos semelhantes a esse que Vossa Excelência acaba de citar na tribuna. Mas eu lembro, deputada, há uns anos atrás, que o governo federal lançou um programa das parteiras. As parteiras, aquelas mulheres antigas que já têm aquela habilidade. Me parece que não foi para frente. Me parece que não foi para frente. Foi só naquele momento. Eu fico às vezes olhando alguns programas que às vezes têm uma conotação tão grande para a sociedade, que é tão simples de fazer e não é feito. Me parece que o corporativismo fala mais alto e não deixa as coisas acontecerem. Eu diria que o ato do parto, do nascimento de uma criança, devia ser um ato emergencial. Chegou, tem que ter toda a atenção de todo mundo, e não essa história. Nós já estamos cansados de ouvir esse negócio de estar com a dilatação, aguarda, volta para casa, manda voltar. A senhora tem uma ideia, deputada? Eles mandam voltar da maternidade da Coab, Marli Sarney, manda voltar lá para Vila Luizão, manda o cidadão voltar. Eu tive, há uns anos atrás, levando meus filhos de manhã cedo para a escola, e a moça estava tendo um neném no meio-fio, o pobre do marido correndo sem ter um tostão. Eu mandei meus filhos para casa e botei a moça no carro, e ela teve a criança praticamente no caminho.
cortaram o cordão umbilical lá na maternidade Marli Sarney, no estacionamento. Então, assim, a gente vivencia isso e fica se perguntando, por que que uma coisa que não é tão complicado, e, no entanto, eles acabam complicando de tal forma, e é muito difícil. Eu quero dizer para Vossa Excelência que nós aqui do Parlamento temos que olhar essa questão de uma forma bastante especial e criarmos até, nos juntarmos e criarmos aí uma lei que dê essa garantia em qualquer hospital, inclusive, não é só hospital público. Foi passando no hospital particular, tem que fazer, depois cobra do Estado, cobra do governo federal, não interessa, não pode se perder uma vida. É uma vida. Eu agradeço muito pela parte. Eu que agradeço, deputado, incorpora o nosso pronunciamento. E, aproveitando as palavras do deputado, a mulher espera 9 meses para ter o seu filho, com alegria, com ansiedade, com aquela vontade de ver aquele rostinho que ela gerou durante todos esses meses, com amor, com carinho, sacrifício às vezes, e exatamente no dia que é para acontecer isso, essas coisas que o deputado Fernando acabou de falar, acontecem. Essa ida e vinda não é agora, volta para casa, a dilatação ainda não está perfeita. Volte, às vezes, quando ela volta para o hospital, não tem mais tempo, morre tanto ela quanto a criança. Então, nós aqui, como eu ia dizendo, deputado Júnior Verde, nós temos o nosso plano de saúde. Todos nós aqui temos o nosso plano de saúde, assim como a grande maioria da sociedade tem um plano de saúde. Então, vamos pedir a Deus que isto não aconteça na nossa sociedade, que é um sofrimento muito grande. Só quem passa por isso, quem passou por isso, sabe o que é o que é esperar tantos meses para ter o seu bebê e chegar nos seus braços esta criança morta, como aconteceu na Dona Adriana, lá em Governador Luiz Rocha. Deputada Graça, eu gostaria de ter oportunidade. Pois não, deputado Levi. A sua preocupação é extremamente pertinente. Mas gostaria de contribuir com esta casa, como obstetra de formação que sou, há 37 anos. Evidentemente que muita coisa precisa se melhorar para se diminuir a incidência da mortalidade materna e da mortalidade infantil. Gostaria de deixar claro que existem casos que são por pura incompetência médica, mas não se pode culpar o médico, nem o prefeito, nem o hospital. Nós temos no Brasil, principalmente no Maranhão, uma deficiência enorme de especialistas. E como qualificar? O deputado que falou sobre os gêmeos de Bacabal, que faleceram no 5º para o 6º mês, é muito difícil que mesmo em São Luís, na melhor maternidade e na melhor UTI neonatal, essas crianças viessem a sobreviver. Então nós temos que ter também, além do critério humano, nós temos que ter um critério técnico. E o problema é muito mais grave do que a gente imagina.
se a senhora fizer um levantamento de quantos neonatologistas, que é aquele pediatra que tem o direito de receber aquela criança, 95% dos municípios não tem neonatologista. E às vezes se perde esta criança por falta do especialista naquela área. Digo a Vossa Excelência, a senhora não vai encontrar em todo o interior do Maranhão 100 obstetras de formação. O que acontece é que pegam os médicos recém-formados, que não fizeram nenhum tipo de especialidade, e dizem, graças a Deus eu pelo menos tenho um médico, e o coloca lá para fazer o parto. Quando o parto ocorre 100% natural, com ou apesar do médico vai nascer bem. Basta que o médico não atrapalhe. Mas a grande maioria dos colegas não são especialistas em parto. Como disse o deputado Fernando Furtado, só avaliar dilatação, se está com 5, 7 centímetros, não é nem função de médico. Isso é um ato simplório que qualquer técnica pode fazer. Nascer ou não nascer normal é uma série de contingências e de exames que muito poucos médicos sabem. Por isso é que acontece. Eu vou citar um exemplo. A mulher, quando vai ganhar neném pela primeira vez, a duração do trabalho de parto dela dura de 8 a 12 horas, como normal. E quando a mulher já tem mais de um filho, dura de 4 a 6 horas. E depende de como está a posição da cabeça, não é se está a cabeça, do tipo de contração que ela tem, para poder, o tamanho desse bebê, se você acompanhou, que não é nunca quem acompanha, é aquele que faz o parto. É outro grande erro estrutural. Agora eu lhe pergunto, às vezes, viu, deputado Fernando, o parto daquela mulher que é estimulado a nascer em 8 horas, ele nasce em 3, 4. Aí nasce dentro do táxi, dentro da ambulância, dentro do corpo de bombeiro. Sem isso significar dizer deficiência do serviço público. Então é muito bom que todos tenham essa noção, essa clareza de que parto é uma caixinha de surpresa que, à medida que vai acontecendo, a gente vai tendo surpresas. As doulas que ele falou são importantes, mas como auxiliares do médico. Parir em casa, há quem defenda. Eu condeno. Eu acho que o parto tem que ser em ambiente hospitalar, porque nenhum obstetra de juízo pode garantir 100% que uma mulher pare normal. Então eu preciso de um centro cirúrgico, de um anestesista e de um neonatologista. E quem sabe um pediatra. E isso nós não temos no Maranhão. Agora, dizer que não pare normal é muito fácil, mas que pare não. Então, deputada, eu estou vendo essa casa aqui muito angustiada. Eu acho que é nosso papel apresentar sugestões para que esse índice de mortalidade e índice de mortalidade materno-infantil diminua, como nos países e nos estados melhores desta federação. Mas precisamos, sim, entender que precisamos de mais especialistas, consequentemente, mais faculdade, consequentemente, mais residência, consequentemente, mais estímulo para mandar este médico especialista lá para o interior. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Agradeço de muito coração
a sua gentileza de me dar esse à parte, porque como médico eu me senti na obrigação, e especialista dessa área, apaixonado pela obstetrícia, pelas mães e pelas crianças que já botei neste mundo, me sensibilizou muito e gostaria de dar essa contribuição a todos os deputados. Muito obrigado. Obrigada, deputado Levi. É sempre bem-vindo uma explanação desse tamanho vinda de especialista como Vossa Excelência. Mas não tira a razão do deputado Fernando. Lembro da minha mãe, nós somos 7 filhos e todos nascidos através de parteira no interior do Maranhão, onde nem médico nós conhecíamos. Tem também a família do meu marido, o ex-deputado Clodomir Paz, 15 filhos, todos nascidos através dos serviços de parteiras, e todos estão vivos até hoje. E o que me traz aqui não é denunciar simplesmente por denunciar. Chegou a denúncia até mim e eu tenho obrigação de passar e dizendo, como já disse, para apurar. O fato de não ter um médico naquele momento e que está lá como médico plantonista, o prefeito da cidade, isso, claro que me chamou a atenção. Ele deveria estar lá, ele era o médico plantonista. Se ele estivesse lá, ele iria detectar durante a noite inteira que esta parturiente ela não podia ter um parto normal. Ela deveria ter sido transferida para um hospital regional, e que tem no nosso estado muitos hospitais regionais. Então, o médico, se tivesse naquele momento atendendo aquela mãe que estava sofrendo com apenas técnicos, ele com certeza, ou ela, ou a médica, ou o médico, detectaria que ela não poderia ter este filho normal e encaminharia para um hospital onde tivesse pelo menos um médico para fazer uma intervenção cirúrgica e salvar a vida dessa criança. Deputada. Mas é exatamente por isso, doutor Levi. Deputada. Porque eu não tenho provas, um momentinho. Eu não tenho provas. E é exatamente por não ter provas, tenho a foto da criança morta, cheia de hematomas. E o relato dos familiares aqui no meu WhatsApp. Agora, darei entrada no requerimento aqui, através da mesa diretora desta casa, para que a Secretaria Pública do meu estado, do nosso estado, possa apurar e saber realmente como aconteceu, para que essas coisas sejam evitadas no nosso estado, em pleno século XXI, ainda morrer uma pessoa de parto por falta de assistência. Por favor. Deputada, obrigado. Mas entendi perfeitamente e concordo com o seu pronunciamento, com as suas preocupações, não só como deputada, mas como mãe. E longe de mim de dizer e de aceitar que um médico não esteja no plantão, porque isto é crime. Isso. Não estou aqui, a minha fala foi educativa. O que eu quero salientar é que, às vezes, mesmo esse médico estando lá, ele não tem competência para dizer se essa paciente pare normal ou não. Aí ele perde o que a gente chama de time. Aí, quando ele resolve encaminhar, a criança já está em sofrimento e vai falecer lá naquele outro município por culpa de não ter sido avaliada por um especialista. Eu não estou com classicismo, nem defendendo o colega. Eu estou dizendo que a falha é do sistema como um todo, que não tem especialistas naquela área que possa fazer um bom exame. Okay? Entendi perfeitamente, deputado. Muito obrigada. Mas eu quero dizer que, nesse caso específico, do qual eu estou tratando agora nesta tribuna, o médico não estava de plantão. Os técnicos, que não tinham a menor condição de fazer qualquer intervenção cirúrgica, tentaram a noite inteira. Ela deu entrada, tipo 7 da noite, esta criança foi ser arrancada, às 8 da manhã do dia seguinte,
E eu lhe digo que se tivesse, repito, um médico, com certeza, durante todo esse tempo, ele detectaria que esta mulher não poderia ter este filho normal e encaminharia para um hospital onde tivesse, pelo menos, a condição de fazer uma cesariana.